Fala, queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço a visita em nosso canal, aqui Jair Santos. Hoje a meditação da mensagem é com o nosso amigo Cristiano Menezes, eleitor. Meu amigo, como vai o senhor? Graças a Deus bem, irmão Jair, tudo na santa paz, pela misericórdia de Deus. Legal, amém. Hoje o abraço vai para o William Rezende, que mora na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Um abraço também para Neto Raimundo, que mora na cidade de Salvador, Bahia. Meu amigo, Salomão, apesar de toda a sua riqueza e toda a sua sabedoria que o próprio Deus lhe deu, um certo momento de sua vida, ele se distanciou de Deus. Por que ele se distanciou de Deus? Irmão Jair, nosso irmão Salomão, se nós formos meditar na palavra do Senhor, inclusive está escrito em 1 Reis, capítulo 2, onde ele começou a sua jornada, onde se findou a vida do pai dele, o nosso irmão aí, o rei Davi. Então o pai dele chamou ele lá e deu uma ordenança para ele, para que ele ficasse, permanecesse na presença de Deus. Falou assim: meu filho, estou encerrando os meus dias aqui, sê tu homem na face da terra, e cumpre com os estatutos de Deus. E nós podemos ver, irmão Jair, que nossos irmãos ouvintes, que Salomão ele começou muito bem a jornada dele. Teve 2 vezes que Deus apareceu para ele. A primeira vez em sonho, no Vale de Gibeon. E Deus falou assim: olha, Salomão, se você andar na minha presença, se você seguir os meus estatutos, eu serei contigo, e na sua descendência não há de faltar varão, não há de faltar varão rei na casa de Israel. E ele começou a jornada dele, irmão Jair, muito bem. Porém, infelizmente, deixa a gente até triste, de ver uma situação dessa, que em nenhum momento da vida dele, ele desrespeitou, deixou de seguir 2 mandamentos preciosos que Deus deixou para ele. O primeiro, que não era para ele possuir as mulheres estrangeiras, mulheres que não era permitida, e se prostrar diante de outros deuses. Infelizmente ele acabou na sua velhice já se corrompendo o seu coração, onde desagradou, e já o seu coração não era puro mais como o do seu pai Davi diante da presença de Deus, onde infelizmente ele teve a sua queda, e teve o preço que se pagou, que foi onde Israel foi dividido. Infelizmente a desobediência, esse tropeço que ele teve diante da vida dele, diante de Deus, acabou ocorrendo nessa triste e infeliz o final da jornada dele. Amém. Meu amigo, qual a mensagem para o dia de hoje? Irmão Jair, eu gostaria de ler aqui juntamente com os irmãos, no livro de Êxodo, capítulo 16 da palavra do Senhor, que diz: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentadas junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, por nos trouxestes a um deserto para matardes de fome toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos fazer chover do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se ainda na minha lei ou não. Será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão para que vos farte. Irmãos, eu gostaria de compartilhar uma mensagem aqui da parte do Senhor. Eu acredito que muitos dos irmãos já conhecem, já ouviram falar dessa mensagem. O povo de Israel, que foi guiado no deserto durante 40 anos. Moisés, irmãos, que veio após o nosso irmão José. Moisés, irmãos, ele guiou o povo de Israel lá no meio do deserto. E infelizmente, irmãos, nós podemos ver naquela situação tantas murmurações, irmãos, que ocorreram naquela situação. Sabemos, irmãos, que nós somos falhos, nós somos imperfeitos, somos errantes, somos carentes da misericórdia do Senhor. Mas eu gostaria de frisar e gostaria que os irmãos mais uma vez meditassem nessa palavra. Moisés, irmãos, foi um homem que chegou diante de Deus
E em um certo momento ele falou: Senhor, eu não sei o que fazer, eu prefiro que me venha a morte. Mas o Senhor para ele: Moisés, fala ao povo de Deus que marche, porque eu sou com eles. Infelizmente, irmãos, existe muito de nós, hoje em dia, que murmuramos por tantas pequenas coisas, irmãos, que nos envolvemos nesta face dessa terra, e não deixamos Deus agir nossa vida. Sabemos, irmãos, como eu mencionei aqui anteriormente, que existe dificuldade realmente, existe prova, irmãos. Nós realmente na face da terra, nós somos provados para ser aprovados diante de Deus. Podemos ver, irmãos, e até mencionar, eu estava meditando diante de alguns dias também, na passagem de Jó. Muitos dos irmãos conhecem, uma passagem muito conhecida também. Jó, irmãos, era um homem íntegro diante de Deus, era um homem temente, era um homem fiel a Deus. Em certas ocasiões, Jó, em todas as madrugadas, ele ia lá, irmãos, e oferecia holocaustos pela vida dos filhos deles. Eu estava meditando na palavra do Senhor. Em certa ocasião, irmão, Jesus Cristo lá no Getsêmani, ele foi na madrugada, irmão, lá no Monte das Oliveiras. Olha, irmão, preste atenção nessa palavra. Ele foi lá na madrugada orar e ele falou para o seu discípulo, falou: discípulos, ficai aqui e vigiai. Irmãos, ele estava orando de madrugada porque ele sabia que algo de muito ruim estava para acontecer. Irmãos, e eu quero dizer para você, nesta tarde, talvez nesta noite, o horário que você estiver ouvindo essa mensagem, talvez você esteja passando por uma prova difícil, talvez você esteja passando por uma luta, talvez igual os nossos irmãos lá em Israel, irmãos, eles viam tantos sinais da parte de Deus, no começo, irmãos, quando eles eram presos, quando eles eram os escravos de Faraó. Moisés foi até lá, irmãos, e Deus falou com ele, falou: Moisés, vai até Faraó e diga para que liberte o meu povo, que se ele não libertar, consequências vai vir diante de ti. Irmãos, Deus jogou 10 pragas diante de Faraó. Durante 10 vezes Moisés teve que ir lá diante de Faraó, dar um recado da parte de Deus. Irmãos, e Faraó endureceu o seu coração. E eu quero dizer para você nessa noite, talvez qual é a sua luta, talvez qual é o seu sofrimento, irmãos, que nós estejamos endurecendo o nosso coração para não ouvir a voz de Deus. Irmãos, eu quero dizer aqui para você um segredo muito profundo diante do Senhor, para você alcançar uma resposta da parte de Deus, para você alcançar, irmãos, um milagre da parte do Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, diz na sua palavra que Deus, irmãos, em toda a sua vida, irmãos, não houve uma profecia só que ele não se cumprisse. Irmãos, Deus não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Irmãos, não existe um Deus tão verdadeiro e poderoso como este que nós servimos. Irmãos, para você ter uma ideia e para você relembrar, irmãos, Deus enviou uma nuvem que guiava o povo de Israel lá no deserto durante todo o dia. Irmãos, e durante a noite, ele enviou uma coluna de fogo. Em certo momento, irmãos, o povo de Israel, ele estava com sede e foram lá até Moisés e murmuraram. Irmãos, imagina só, Moisés, irmãos, eles estavam guiando, segundo os estudiosos, uma multidão de aproximadamente 1.500.000 pessoas, irmãos, 1.500.000 pessoas, ele guiava o povo de Deus. Muitas das vezes ele não sabia o que fazer e como proceder. Tenha certeza, irmãos, que você também pode ser falho. Você talvez em algum momento pode murmurar. Irmão, Jó, ele passou uma situação difícil, como eu mencionava. Jó, em um único dia, irmãos, ele perdeu todos os seus gados, todos os seus bois, todas as suas ovelhas. Irmãos, ele perdeu os seus 7 filhos e as suas 3 filhas. O diabo foi lá e ele falou: olha, Senhor, o seu filho Jó, ele é fiel a ti, sabe por quê? Porque também ele tem tudo. Toca nos seus bens para ver se ele não vai te negar. Irmãos, Deus foi lá e Deus deu permissão ao Satanás para que ele tocasse em tudo que Jó tinha. E Satanás foi lá e tocou, irmão, no que ele tinha. Porém, mesmo assim, irmão, Jó, ele permaneceu em silêncio. Ele rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça, dobrou o joelho diante de Deus e falou: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Irmãos, em nenhum momento Jó blasfemou a Deus. Mais uma vez o inimigo chegou lá diante do Senhor.
E falou também, olha a saúde que ele tem, toca na sua saúde que eu quero ver se ele vai permanecer fiel a ti. Irmão, o Senhor falou para Satanás, vai lá, toca nos seus ossos e toca na sua carne. Mas poupe a sua vida, o inimigo mais que depressa, irmãos, lançou uma das piores chagas que ele poderia lançar na vida de Jó. E Jó se coçava com um caco de telha. Mesmo assim, irmão, Jó não blasfemou ao Senhor. Até os amigos de Jó, irmãos, foi lá e não aguentou ver aquela situação. Chegou diante de Jó, ficou 7 dias, irmãos, em silêncio, porque não acreditava naquilo que estava acontecendo. Eu quero dizer para você que se a sua vida está difícil, existe um motivo. Mas eu quero dizer para você também, irmão, nesta tarde ou nesta noite, no horário que você estiver ouvindo essa mensagem, irmãos, você precisa se apegar com Deus. Você precisa, irmãos, buscar o Senhor de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Deus nunca viu, irmãos, uma descendência, um justo, irmãos, desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Irmãos, talvez você está enfermo, está passando por uma dificuldade, mas o Senhor, Ele é poderoso para te livrar. Irmãos, creia no milagre de Deus. E o grande segredo, irmãos, que eu quero te dizer aqui, nesta tarde ou nesta noite, que o Senhor quer falar ao seu coração. Quando Jesus, irmãos, ele foi lá no Getsemane, ele estava triste. A alma dele, irmãos, estava triste até a morte, igual ele falou. Mas ele falou, Senhor, se possível, passa diante de mim esse cálice. Mas ele ainda disse que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua que está nos céus. Irmãos, eu começo a meditar também mais uma vez na oração do Pai Nosso. Quando diz, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós a vossa vontade. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Irmão, preste atenção nessa oração. E todas as vezes que você dobrar o seu joelho, tá aí a grande receita, irmãos, que você tem que dizer a Deus, Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Irmão, muitas das vezes nós pensamos que é no nosso caminhar, que o nosso coração, ele é a melhor decisão a fazer. Talvez o povo de Israel, irmão, diante de tanto milagre que eles viram, irmão, diante de tantos prodígios que eles viram acontecer, eles passaram, irmão, diante do Mar Vermelho em seco. Irmão, bem-aventurado aquele que crê, mesmo sem ver. Irmão, creia na promessa do Senhor Jesus Cristo. Creia no milagre que Ele pode fazer na sua vida. Entregue a sua vida verdadeiramente a Deus, que Deus ele é poderoso, irmãos, para curar uma enfermidade, para abrir uma porta de emprego. Irmãos, o mundo, ele jaz no maligno. Deus, irmãos, ele disse numa ordenança muito verdadeira, ele não falou assim, no mundo vós tereis alegria, ele falou, no mundo vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Irmãos, não duvide da promessa do Senhor. Dobre, irmãos, o seu joelho e creia no Senhor. Sabe o que Ele te diz para você? Irmãos, vai lá no seu quarto, dobre o seu joelho no seu íntimo e peça socorro a Ele, que Ele é poderoso para vir com providência. Irmãos, não existe um Deus tão poderoso, irmãos, e tão fiel nessa terra que possa te ajudar sem ser esse Senhor. Eu quero que você cremos nessa palavra. Muitos irmãos murmurarem, então talvez a dificuldade possa vir. Irmãos, nós somos seres humanos, nós somos carnais. Irmãos, em um momento lá, quando Jó passou essa dificuldade também, talvez você pode dizer, irmãos, Deus não blasfemou. Será que Jó não blasfemou? Jó não murmurou, irmãos. Teve um momento que Jó, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, ele amaldiçoou a noite, mas diante de Deus, irmãos, ele não murmurou. E sabe por que o povo de Israel perdeu a bênção dele? Porque eles murmuraram, irmãos, e não acreditaram na promessa de Deus.
Eu quero dizer para você, acredite na promessa do Senhor, não sirva a outros deuses, não se curve diante de Baal. Irmãos, assim como Salomão também fez, Salomão ele desobedeceu a Deus. Lembra da pergunta inicial? Por que Salomão não foi bem na sua jornada diante de tanta riqueza? Talvez você pode dizer, o dinheiro vai ser a melhor coisa que vai acontecer na minha vida. Não, irmão, talvez o dinheiro pode te afastar da presença de Deus. Irmãos, eu estava pregando para uma pessoa em certa ocasião no centro da cidade de Campinas. Eu me deparei com uma senhora chorando. E eu perguntei para ela, falei, olha senhora, está tudo bem com você? Ela falou, olha, simplesmente por causa de uma passagem de ônibus, irmãos, que ela não tinha, ela estava triste. Eu falei, não se preocupe, eu te dou essa passagem para você ir embora. E eu tive uma oportunidade, irmão, de levar uma mensagem da paz de Deus para ela. E quando eu estava pregando, irmãos, a palavra do Senhor para falar, Jesus te ama, Ele quer te curar, Ele quer te salvar. Irmãos, apareceu um senhor, um homem com a barba branca, toda suja de sangue, e começou a rodear em volta da gente, e com uma voz, irmãos, que só o sangue do Cordeiro, ele começou a falar, eu estou te procurando, e eu vou te encontrar, eu quero te encontrar. Eu tenho certeza, irmãos, que era o inimigo da nossa alma, que estava falando para mim. Ela começou a chorar mais ainda amargamente, irmãos, e triste, com medo, e eu falei, o sangue de Jesus Cristo te repreenda, irmãos, e imediatamente ele saiu diante da nossa presença. E eu falei, tá vendo, mulher? Jesus te ama. O inimigo, ele quer destruir a sua vida, quer destruir a minha vida, mas que nós possamos estar firmados diante da presença do Senhor. Irmãos, assim como o povo de Israel murmurou, assim como tantas pessoas estão se enganando, irmãos, estão se afastando da presença do Senhor. O inimigo também quer te derrubar, ele quer te destruir. Mas a palavra de Deus para você nessa noite não murmure, irmão, diante de Deus, não blasfeme, irmãos, e confie, irmãos, dê essa confiança a Deus, confie nesse Senhor, porque Ele é poderoso, irmãos, para te livrar, Ele é poderoso, irmãos, para te abençoar. A palavra de Deus diz, irmãos, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Sabe por que Deus, irmãos, ele falou essa palavra? Se a minha palavra estiver em você e vós estiveres em mim, porque Ele sabe, irmãos, que você vai pedir a coisa certa. Ele sabe que você vai pedir, irmãos, aquilo que é concernente à salvação. Ele sabe que você vai pedir pela alma daquele próximo. Ele sabe, irmãos, que você vai pedir aquilo que é da vontade dEle. Então aceita, irmão, receba essa palavra da parte do Senhor. Eu senti aqui, irmãos, fortemente a presença do Espírito Santo de Deus. E esse é o segredo, irmão, do Senhor para contigo nesta tarde ou nesta noite. Fala para Ele, irmãos, agir de acordo com a vontade dEle na sua vida. Tenha certeza que Ele tem o melhor para te oferecer. Tá bem, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, do nosso irmão Jair. Deus abençoe, obrigado pelo convite. E tenha certeza, irmãos, que a vitória é sua. Deus, irmãos, Ele está pronto para te ajudar. Deus está com as suas mãos estendidas. A palavra do Senhor diz, aquele que pede, irmãos, recebe. Aquele que bate, se abre. Aquele que busca, encontra. Porém, irmãos, é necessário que você pede. É necessário que você pede. É necessário que você busque ao Senhor. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Top, meu irmão. Deus abençoe, tá lá do nosso lado, a gente tá dormindo. Legal, viu? Que Deus abençoe grandemente. Essa passagem de Moisés eu gosto muito, viu? É muito legal. Para mim, depois de Jesus, Moisés foi o homem que teve mais compaixão. A gente na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, viu? É verdade. É um homem muito que você vê a ponto de falar, se for possível, esse povo não entrar, tire meu nome do livro da vida, risque meu nome do livro da vida. É verdade. Então é bem legal. O Getsemane também, outra passagem bem legal. No momento ali, Jesus, ele, na questão, você vê, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Na questão do passo de mim esse cálice, a questão do ali foi como homem, né? Mas todavia sendo tua vontade, ali falou como Deus, né? Com certeza. Então, muito forte. Deus abençoe grandemente, viu? Amém. Alguém da família lá do irmão Evaristo, amigo de longas datas, enfim, viu? Pela graça de Deus. Cristiano Menezes congrega na de Belém, Mauro Marcondes, casado com Rosilene dos Santos. Mora no bairro Mauro Marcondes também, Campinas, São Paulo. Meu amigo, deixa seu contato aí pro irmão pregar nas igrejas aí. Irmão, se quiserem estar entrando em contato,
Muitas vezes você pode precisar de uma oração. Estamos pedindo, irmão, da parte do Senhor misericórdia para que nós possamos ser ungidos, onde nós colocarmos as nossas mãos, sabe, irmãos? Né? Hoje, se o Senhor, irmãos, pudesse, o Senhor conhece o meu coração. Se o Senhor falasse para mim hoje, Cristiano, qual que é a tua vontade, irmão? Sabe o meu pedido para o Senhor todos os dias? É que onde eu possa ir, e eu possa colocar as minhas mãos e curar os enfermos, irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo, e expulsar os demônios, e que vidas possam ser salvas através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o meu telefone é DDD 19 999700575, tá bom, irmãos? Se os irmãos quiserem uma palavra, quiserem uma oração, os irmãos podem contar comigo, irmãos, porque de graça recebesses, de graça daste também, amém? Eu acho muito legal e bonito pessoas que pregam no ônibus, pregam na rua. Eu entro naquela Campinas, naquele centro de Campinas, o pessoal tá pregando. E é muito lindo isso aí. Eu vou falar pra você, eu não tenho essa coragem, mas quem eu vejo fazendo, acho que eu admiro legal. É muito legal mesmo, cara. Show de bola. Quer mandar um abraço pra alguém, agradecer? Irmãos, eu quero mandar um abraço para minha esposa, Rosilene, que vai estar vendo esse vídeo aí, para toda a minha família, para os nossos irmãos da Assembleia de Deus do Belém, que os irmãos continuem, né, para todos os ouvintes, para aqueles que não conhecem, irmãos, essa pessoa bendita de Jesus Cristo. Entrega a sua vida para você que está ouvindo, confia nesse Deus, acredita nesse Senhor, dá um passo de confiança para o Senhor. Então vai um abraço para todas essas pessoas. Creia no Senhor Jesus Cristo, irmãos, que Jesus ele pode curar, Jesus ele pode libertar, ele pode tirar do vício das drogas, ele pode curar do câncer. Irmãos, esse Jesus ele dá vista ao cego, ele transforma as vidas, irmãos, de forma sobrenatural. Eu já orei, irmãos, por pessoas que tinham o vício do cigarro, pediu a minha oração, irmãos, não pela minha vida, mas pela misericórdia do Senhor. Deus, irmãos, realizou um milagre, tirou do vício do cigarro. Irmãos, eu estava orando dentro do ônibus, uma pessoa me ligou meia-noite, pedindo uma oração de uma pessoa que estava possessa. Eu fui na casa dessa pessoa, irmãos, junto com um pastor, que não é bom nós andarmos sozinhos. Irmão, nós fomos lá e Deus realizou um milagre. Deus, irmãos, repreendeu o demônio da vida daquela pessoa. Tenha certeza, irmãos, que Deus pode te libertar. Deus pode te ajudar em qualquer problema que você tiver, amém? Creia simplesmente. Então vai um abraço para todas essas pessoas, para todos os ouvintes, talvez aqueles ainda que não entregaram a sua vida a Jesus. Entregue, você vai ver que é o melhor que você tem a fazer na sua vida, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Legal. 2 cordas é mais fácil do que uma de quebrar, né? Que nem um ditado por aí. Andando 2 cordas, né, no caso. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para Vanessa Pitanga, que mora na cidade de Barra do Gil, Bahia. Um abraço também para Carlos Roque, que mora na cidade de Barra do Gil, Bahia. Desde já, até a próxima. Protege-o com Deus.